Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai tratar da mais do que esperada recaída do presidente Bolsonaro, que desde domingo rasgou a fantasia do Jair Paz e Amor. Ele no domingo disse que estava com vontade de encher de porrada a boca de um jornalista do Globo. Ontem, segunda-feira, no evento no Palácio do Planalto, ele disse, com a elegância vocabular que é peculiar dele, que jornalista bundão tinha mais chance de morrer de Covid. Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Bom, numa palavra, Bolsonaro voltou a ser Bolsonaro. E depois, a gente, como segundo tema, a gente vai falar do programa Pro Brasil, que é um plano ambicioso do governo, que junta a criação do Renda Brasil, vai ficar no lugar do Bolsa Família, desoneração de folha de pagamento das empresas, pacote de obras públicas, talvez uma reforma administrativa. O Pro Brasil, que tinha previsão para ser lançado hoje, foi adiado para a semana que vem, mas tem muita coisa para ser dita sobre ele. Gabeira, nosso primeiro assunto, a volta do velho Bolsonaro em cena. No domingo, para não ter que responder a uma pergunta, na verdade 100% jornalística, de um repórter do Globo sobre os cheques de R$89 mil que o Fabrício Queiroz depositou na conta da primeira-dama, da Michele, o Bolsonaro ameaçou dar porrada no jornalista. Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Para a gente começar, eu queria sublinhar que é muito visível como o Queiroz mexe com o Bolsonaro, como o Queiroz tira o Bolsonaro do sério. Todo mundo se lembra que foi justamente no dia da prisão, uns 70 dias atrás, que o Bolsonaro passou a adotar o estilo mansinho, bonzinho e tal. Fabrício Queiroz ficou 22 dias preso em Bangu. Márcia Aguiar só se apresentou quando o casal ganhou o direito à prisão domiciliar. Agora, pela última decisão, Queiroz e Márcia terão que seguir medidas que já vinham cumprindo. Só podem sair de casa com autorização prévia da Justiça e precisam usar tornozeleiras eletrônicas. E é exatamente por causa de uma pergunta sobre o Queiroz que ele sai do sério, ameaçou e intimidou um jornalista. Exatamente. Eu acho que quando ele ficou manso por causa da prisão do Queiroz, ele queria, de uma certa maneira, uma trégua. Ele não queria falar do assunto. E deve ter pensado, se eu ficar mais tranquilo, esse assunto não virá à tona e não vai me atrapalhar. Mas quando o assunto volta, ele perde completamente o equilíbrio. Isso mostra que é o grande tema, não é, que preocupa o Bolsonaro no momento. E mostra mais ainda, mostra uma série de coisas. Primeiro é que ele, quando percebeu que estava mais popular, que a popularidade dele aumentou com a renda emergencial, ele se sentiu mais seguro para voltar a ser o que ele é. Sim. Né? O que mostra também como é enganadora essa história de que ele virou paz e amor. Não, ele está apenas no momento paz e amor, esperando as condições para voltar a ser o que ele é. Isso não tem dúvida. E ele sentiu que as condições estavam dadas porque ele estava mais popular. Agora, ao fazer isso, em política e na vida também, ele mostra que esse é o ponto vulnerável dele. É quase como um convite para que todos venham bater exatamente aí. E mais do que isso, além dele mostrar essa vulnerabilidade, ele conseguiu unificar de uma certa maneira a oposição sobre ele, não a oposição de partidos e tal, mas a oposição que existe já na rede social, que passou a tratar um tema só, como o próprio bolsonarismo faz às vezes com uma orientação de cima. Só que a oposição fez isso sem orientação de cima, espontaneamente, e reproduziu a pergunta mais de 1 milhão de vezes pelo Twitter, o que mostra realmente que ele provocou um nível de organização maior na própria oposição a ele, entende?
Isso é um dado importante e eu acho que temos que considerar o fato de que teve um aspecto positivo. E o aspecto positivo foi exatamente unificar a oposição e dar a ela a certeza de que o problema está por aí. E não é só o problema do Flávio Bolsonaro, porque se fosse apenas o problema do Flávio Bolsonaro, ele podia se distanciar e dizer, não, mas isso é uma coisa que aconteceu com meu filho. A verdade é que essa questão do Queiroz e a questão das rachadinhas não foi uma invenção do Flávio Bolsonaro. Possivelmente era uma prática que ele orientava e que ele conduzia nos gabinetes da família, entende? Agentes do Ministério Público do Rio estiveram em endereços de 9 parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Os agentes buscavam documentos que indicassem que eles fizeram rachadinha quando eram lotados no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual no Rio. Gabeira, ontem o ministro Luiz Eduardo Ramos e o ministro Fábio Faria conversaram com o Bolsonaro, ontem, segunda-feira, e ele prometeu baixar o tom. Aliás, primeiro vou voltar aqui ao domingo. No domingo, esses mesmos ministros que têm intimidade com o presidente, sobretudo o ministro Ramos, que há 40 anos conhece o ministro, eles não conversaram com o Bolsonaro sobre isso. O que eu apurei foi que Estava muito quente. Nesses momentos, a situação está muito quente para eles abordarem esse tipo de tema com o Bolsonaro. Então deixaram o negócio. Então foram na segunda-feira. E, no caso, foram 2 conversas, uma com o Fábio Faria e outra com o ministro Ramos. Aí o Fábio Faria, no fim do dia, ele sai com um tweet, ele produziu um tweet que ele botou nas redes sociais, que é uma coisa meio sem pé nem cabeça, dizendo, olha, estive com o Bolsonaro e a paz continua. Bom, como assim a paz continua? O presidente diz num dia que quer dar porrada no jornalista. No dia seguinte diz que os jornalistas são bundões. E o ministro Fábio Faria diz que a paz continua. Quer dizer, assim como é difícil conviver com um presidente que não tem a menor noção das regras mínimas, né, de convivência, de um homem, de como o homem público deve se portar, é obrigado a se portar dando satisfações à sociedade. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Deve também, eu admito, ser difícil para um ministro trabalhar com o Bolsonaro, sobretudo o ministro bombeiro. Então, acho que restou a ele dizer isso, mas é uma frase sem pé nem cabeça. O que o Bolsonaro prometeu ao Fábio Faria na conversa foi que ele não pretendia mesmo voltar ao estilo bélico de sempre e tal, que não vai radicalizar nas redes sociais, não vai criar atrito. Mas aí entra o que você já falou, que é uma questão complicada. A pergunta que o jornalista do Globo fez no domingo, ela vai ser repetida agora por qualquer jornalista daqui por diante. Ad nauseam, por todo mundo. Exato. Se você observar bem, a pergunta não foi feita apenas por jornalistas, né? Ela começou com jornalista, foi repetida pelos outros jornalistas em solidariedade e depois passou a ser repetida pela sociedade mesmo. Artistas, intelectuais, cantores, blogueiros, todos perguntam isso, entende? E a verdade é que esse tema é um tema que vai avançar, porque ainda tem no Supremo a decisão possível de que o Flávio Bolsonaro vai perder o foro privilegiado. Então a questão vai voltar de novo, vai ser conduzida de novo por esses promotores que estão, procuradores que estão levando a investigação à frente. A expectativa nesta semana é para que a Procuradoria-Geral da República envie o seu parecer, a sua manifestação ao Supremo, exatamente nesse caso envolvendo o foro especial concedido ao senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, conhecido também como o caso que investiga o ex-assessor de Flávio, o Fabrício Queiroz. Então já não há mais, quer dizer, a investigação do Flávio Bolsonaro já é desse tipo que
você é praticamente flagrado. A única coisa que você pode fazer é como as pessoas fazem, às vezes, pateticamente, assim, não é nada disso que você está pensando. Mas é a única resposta que você pode dar, a clássica, né? Porque realmente está tudo aí. E, Gabeira, na verdade, tem essa pergunta e tem pelo menos mais uma dúzia de questões que poderiam caber ser perguntadas para o presidente sobre o caso Queiroz. Quer dizer, como é que ele vai fazer agora? Por exemplo, tem marcado para amanhã, quarta-feira, em Ipatinga, Minas Gerais, e na quinta-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, 2 agendas públicas do presidente, essas que ele agora, de um mês para cá, vem fazendo, na esteira de tentar aproveitar a popularidade dele, já trabalhando a reeleição e tal. Como é que vai fazer para ele não vai aparecer diante da imprensa? Quer dizer, eu sei que o que está se estudando agora na presidência, como é que organiza esses eventos públicos. Para ele não ser acossado. E afastando a possibilidade das perguntas dos jornalistas. Ontem, 2 ministros que eu conversei culparam o GSI, que é comandado pelo general Augusto Heleno, pelo que aconteceu no domingo. Disseram, olha, um me disse assim, Laura, era só a partir de uma pergunta difícil, o cordão de isolamento feito pelo segurança afastado com jeito, jornalista, sem nenhuma agressão, que isso é muito fácil de fazer e tal. Mas, na verdade, isso é uma bobagem, porque até quando você acha que o Bolsonaro, o presidente da República, vai poder ficar sem responder a essas perguntas? Mas eu acho que essa é a tentativa que vão fazer agora. E essas perguntas, Gabeira, elas vão ter que ser respondidas não só pelo Bolsonaro, mas pelo Queiroz, pela própria Michele Bolsonaro, ou pelos três, seja para a imprensa, seja para nós jornalistas, ou para a justiça. Não tem dúvida. É uma coisa da qual ele não tem como escapar. Então, isso vai chegar um momento em que ele vai ter que responder. E não tem como fugir o tempo todo. Não tem. Eu acho que por aí, entende, ele assinou, de uma certa maneira, os termos de uma nova batalha na qual ele já começa mal, entende? O simples fato de ele ter dito isso, né? Ele poderia ter dito, olha, nós estamos examinando isso porque não temos os dados ainda completos, vamos examinar, é muito possível que haja um engano, alguma coisa desse tipo, para poder protelar um pouco, né? Mas ainda isso ele não fez, ele preferiu reagir dessa maneira. E tempo não faltou para ele pensar numa resposta, porque o caso do que foram 89 mil, de cheques depositados na conta da Michele já apareceu na imprensa tem 3 semanas. Agora, parece que ele não pensou numa resposta. Aí é uma interpretação minha, pode ser que eu esteja equivocado, porque as pessoas não discutem com ele isso. Ele não discute com os seus assessores esse problema específico das rachadinhas surgidas no caso do Flávio Bolsonaro. É como se fosse um problema da família que não tivesse nada a ver com a política ali do Palácio, entende? Aí é impossível. Se você tivesse mais cabeça pensando, talvez eles achassem uma saída. Mas eu acho que ainda assim é muito difícil. Não é muito difícil você achar uma saída para alguma coisa que não tem resposta, né? Eu acho que o caso Queiroz vai ser realmente o caso que vai acompanhá-lo durante muito tempo, entende? E ele devia estar preparado para isso e a gente viu que não está. E a gente não deve esquecer que quando surgiu o caso Queiroz, em dezembro de 2018, pouquinho antes, depois da eleição dele, um pouco antes da posse, ele chegou a falar sobre isso numa entrevista, ele estava talvez mais seguro de si, apareceu inicialmente que eram 20 e poucos mil que teria de depósito para Michele, que foi identificado àquela altura, e ele se antecipou e falou, não, 26 não, tem 40 mil. Eu emprestei. Eu emprestei 40 mil ao Queiroz e tal, vão achar se procurar 40 mil. Em outras oportunidades, eu já o socorri financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo, né, de dívida pai dele para comigo e resolveu, então, ele me pagar com cheques. E não foi um cheque de 24 mil reais, não foi um cheque, né? Nem 6 cheques de 4 reais. Foi, na verdade, 10 cheques de 4 mil reais. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque a questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Ele, na verdade, já se enrolou, porque ele fala um valor, aparece mais do que o dobro do valor que ele falou.
Agora, isso mostra que se antes ele tinha alguma segurança em falar qualquer coisa, agora ele não tem segurança nenhuma. E tem uma outra coisa também, que uma das respostas ontem da família Bolsonaro ao episódio só reforçou a ideia de que os métodos empregados pela família não mudaram, né? Por exemplo, ontem foi jogado nas redes sociais um vídeo editado, um vídeo falso, com frases inventadas sobre o episódio de domingo, sobre o episódio em que ele disse que ia dar porrada no repórter, ou ameaçou que daria porrada. Era um vídeo que constava uma frase que não foi dita pelo repórter, que justificaria esse destempero do presidente. Hoje, os sites bolsonaristas disseram que o presidente havia reagido a uma outra fala de uma pessoa dizendo que iria visitar a filha dele na cadeia. Mas a versão não corresponde à verdade. O serviço de checagem Fato ou Fake constatou que é falso que qualquer pessoa tenha dito "vamos visitar sua filha na cadeia" antes de ser ameaçado por Bolsonaro. Em resumo, eles editaram um vídeo falso, com frases inventadas, para justificar o destempero do Bolsonaro. Eles apelaram, primeiro, para boa e velha fake news que eles usam o tempo todo. O Eduardo Bolsonaro chegou a botar isso nas redes sociais dele. O pastor Silas Malafaia também. O tal do Alan dos Santos, que é o blogueiro de estimação da família. E olha que o Alan dos Santos, ele é alvo de um inquérito sobre as fake news no Supremo. E todos botaram isso nas redes. E o pior é que usaram uma criança, né? Sim, sim. Usaram uma criança como pretexto e tal, inclusive envolvendo uma criança que devia ser respeitada, né? É uma pena, isso eu acho que realmente estão se afundando nesse tipo de reação. Bom, Gabeira, vamos para o nosso segundo tema, o programa Pro Brasil, que seria lançado com muita pompa hoje à tarde, numa cerimônia no Palácio do Planalto, que é o grande programa social do governo, né? Quer dizer, ele que foi adiado ontem, talvez para a semana que vem, e o motivo central desse adiamento foi uma divergência no valor do benefício que o Renda Brasil, que é uma das partes desse Pro Brasil, e o Renda Brasil vai suceder o Bolsa Família. A equipe do Paulo Guedes queria que o valor médio desse benefício fosse de R$ 247. O Bolsonaro achou pouco, quer mais, aí novas contas serão feitas. Eu queria, antes de passar a palavra para você, fazer uma observação sobre valores. Eu não sei que contas foram feitas para se chegar a esse valor. Imagino que a equipe econômica, por motivos óbvios, tentou chegar ao valor máximo que o Tesouro suporta. Agora, seja nas conversas que eu tive com pessoas da equipe do Paulo Guedes ontem de noite, seja numa conversa também que eu tive com o ministro do presidente Bolsonaro, eu não consegui descobrir com base em que o Bolsonaro achou que dá para chegar a um valor além dos R$ 247. Ele apenas quer que seja mais perto dos R$ 300. Ponto. Eu estou falando isso porque é evidente que o Bolsonaro não fez conta nenhuma. Ele quer mais porque quer mais. E temos que ser honestos, né? Nisso ele não difere em nada de boa parte dos políticos que não faz conta alguma, exceto a conta eleitoral. Exato. Eu acho que se está vendo realmente essa divergência entre a equipe do Guedes e ele, eu tenho a impressão que vai predominar a posição dele. Agora, se eles mandam para um Congresso um projeto desse em aberto, pode surgir uma soma maior ainda. Sim. Essa é a questão, né? Depois de muitos cálculos, a equipe econômica chegou a uma cifra de R$ 240. Seriam mais 4 parcelas de R$ 240. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou com essa proposta para o presidente da República, que disse que quer um valor mais próximo aos R$ 300. E todo esse programa que eles estão apresentando é um programa que realmente representa custos, né? Eu ouvi, ainda não é oficial, eu ouvi que ele estava tentando fazer economia em alguns programas, mas um deles, o Farmácia Popular, Isso. é um programa que atinge milhões de pessoas, mais de 20
milhões de pessoas. Quer dizer, você realmente estaria dando com uma mão e tirando com a outra. E do ponto de vista do objetivo do Bolsonaro, que é o objetivo de ganhar prestígio, de ganhar força eleitoral, pode ser que a manobra não funcione. E eu acho também difícil que o próprio Congresso aceite liquidar um programa social dessa natureza. De qualquer modo, o que a gente tem aí é um pacote que vai meio que nortear essa segunda metade do governo Bolsonaro. Em resumo, é um programa pró-Brasil, na verdade, é o programa pró-reeleição, né? Uhum. E é importante também, uma outra coisa que eu estou pensando aqui, é enfatizar como mudam os discursos. Quer dizer, nada disso que está sendo discutido agora, que deve ser apresentado na semana que vem, nada disso foi discutido na campanha eleitoral dentro do programa de governo do Bolsonaro. Isso passou completamente em branco. Aliás, essa parte social, etc. Isso é uma coisa que surgiu agora dessa nova necessidade do Bolsonaro, que ele descobriu, digamos, a pobreza e descobriu como tentar ganhar votos em cima da pobreza. Exatamente. Ele descobriu isso, é o caminho que ele vai utilizar. E o Paulo Guedes vai ter que se adaptar a isso, entende? As próprias promessas que o Paulo Guedes fez vão ficar em segundo plano, entende? Muito possivelmente ele vai jogá-las ao mar, porque o que vai prevalecer é essa visão do Bolsonaro. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem paredes de sustentação cai. Agora, não é só gastar dinheiro com programas sociais que ele acha importante. Ele também quer gastar dinheiro com a defesa, não é? Sim. Ele quer mais dinheiro para a defesa do que para a educação e para a saúde. A defesa terá um acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento deste ano, passando de 73 bilhões de reais para 108 bilhões em 2021. Enquanto isso, a verba do Ministério da Educação deve cair de 103 bilhões de reais para 102,9 bilhões. E essa combinação dos fatores, fortalecer as Forças Armadas, transformá-las em sócias do governo, e ter uma grande base popular a partir de programas sociais, é a fórmula que eu acho que ele vai colocar em cena. E, inclusive, com decisões estapafúrdias, por exemplo, comprar um satélite agora de 145 milhões para investigar o que o INPE já faz bastante bem e entregar nas mãos das Forças Armadas. Quer dizer, eles querem um satélite para poder ter o domínio das informações ou o controle absoluto das informações sobre queimadas e desmatamento na Amazônia, porque acham que isso é uma questão de segurança nacional. Então é mais um problema, porque já fizemos o CIVAM, que custou uma fortuna muito grande. Até hoje eu não sei se o CIVAM está sendo utilizado como ele deveria ser utilizado, nunca mais se falou nele. Então eu acho que isso aí é um problema muito sério, porque o próprio Paulo Guedes vai ter que equacionar. É muito dinheiro para defesa e muito dinheiro para programas sociais, num país que anda bastante problemático economicamente. Daí surge a solução que seria uma tipo CPMF, mas será que passa? Até onde se sabe, não há chance de passar isso hoje, mesmo com o centrão lá do governo, isso não passa a nova CPMF. Na verdade, não fecham as contas sem aumento de imposto. Quer dizer, o Paulo Guedes hoje tem esse abacaxi na mão. A outra alternativa é a pedalada. Sim, uma alternativa que já levou à deposição de uma presidente. O processo de impeachment contra a presidente Dilma estava aberto. Foram 55 votos a favor e 22 contra. A grande maioria defendeu a abertura do processo de impeachment. Foram citadas diversas vezes as pedaladas fiscais e os decretos assinados pela presidente sem o aval do Congresso, que são a base da denúncia. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui.
O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente tá de volta. Tchau. Até lá.